Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, vamos falar sobre uma jornada rumo à alta performance com Marcos Freitas. Marcos, antes de mais nada, muito obrigado pela tua disponibilidade. Acompanho o seu trabalho, sou fãzaço do que você faz. Já conversamos várias vezes, mas nunca conseguimos marcar esse papo, né, cara? Agora saiu. É isso aí, eu agradeço o convite. É sempre bom estar com gente boa, com gente competente, que a gente faz a diferença nesse Brasil. E eu espero de verdade que esse episódio de hoje aqui faça toda a diferença, como os outros que vocês vêm fazendo e vêm contribuindo para o empresário brasileiro. Bora, bora. Junto com a gente, Leonardo Alexandre, co-host do podcast, sócio da Growth Machine e Head Acquisition. E aí, ó, vai ser bom esse papo, hein, cara? Pô, vai ser brabo. A gente já tava aqui no background como? Antes de Batendo ligar a uma conversa. câmera, né, eu falei, cara, isso já era conteúdo, né? Com mais de 22 anos de experiência na gestão de grandes empresas, tendo gerido mais de 700 pessoas simultaneamente em diferentes áreas, é CEO e diretor executivo da Seja Alta Performance, uma aceleradora de negócios focada em gestão inteligente, que já trabalhou com mais de 3 mil empresas e 30 mil colaboradores no Brasil, Estados Unidos, Israel, China, Canadá e Portugal. Além disso, autor do best-seller Coragem para Crescer e treinador de empresários. A galera pesquisou tua história, você tá vendo, né, Marcos? Rapaz, que coisa boa, né? Tem coisa que nem eu sabia que eu era. Ó, antes da gente começar a nossa conversa com o Marcos, eu gostaria de agradecer ao nosso patrocinador, a Zorro. Zorro oferece uma suíte completa de aplicativos de negócio e produtividade para ajudar a sua empresa a crescer e prosperar. Para você conhecer mais a Zorro e até mesmo usar as soluções da Zorro, na Growth a gente usa o Zorro, tá? Tem um link na descrição desse episódio, se você está assistindo ele pelo Spotify. Se você está vendo ele pelo YouTube, tem um QR Code que você pode escanear e fazer um teste gratuito. O Zorro é um parceiro estratégico nosso. A Growth quer popularizar o acesso ao conhecimento em vendas, o Zorro quer popularizar o acesso à tecnologia. Então, a gente está junto nessa pegada. Segundo aviso importante, nós temos uma imersão chamada Imersão Growth Machine, onde ao longo de 3 dias você vai entender exatamente o que é esse conceito de empresas de alto crescimento. Como que eu monto uma estratégia, um posicionamento, um processo de geração de demanda, um processo de vendas e como é que eu uso tecnologia para ganhar escala e velocidade. Ao longo de 3 dias, junto comigo e com os meus sócios, você vai entender exatamente como é que a Growth saiu da sala da minha casa para uma empresa com quase 100 colaboradores, caminhando para fazer 30 milhões de reais. Clica no link que está na descrição. Também vamos ter um QR Code, né, para quem estiver assistindo pelo YouTube. E você que está acompanhando o Growth Cash, eu tenho um convite muito especial para te fazer. Eu tomei uma decisão, no dia 13 e no dia 14 de novembro, a gente vai realizar o Desafio Demanda Infinita. Ele vai ser um treinamento que em 2 dias eu vou te dar o passo a passo definitivo para você bater todas as suas metas nos próximos 2 meses. Eu vou te dar acesso a um método anticrise que te permite vender 50 mil reais todos os meses, sem precisar de tráfego pago, sem precisar de produção de conteúdo ou depender do teu network. Não importa o momento econômico. Se você usar a estratégia certa, você vai conseguir chegar nesse resultado. Para você entrar, é bem simples. Eu vou deixar um QR Code aqui na tela. Escaneia esse QR Code, confirma a sua inscrição no Desafio Demanda Infinita e dia 13 e dia 14 às 19 horas eu vou estar ao vivo te dando acesso a esse passo a passo. Superado, momento jabá. Legal, Marcos. Cara, conta um pouco pra gente como é que surgiu a Seja Alta Performance e como é que você caiu nesse mundo de gestão. Vamos lá. Eu sou um ex-estoquista. Eu comecei descarregando caminhão muito cedo, aos 18 anos. Aos 21 fui pai. Eu com 21, a minha esposa com Caramba. 16, que era namorada, engravidou. E tinha que ganhar mais. Tinha que ganhar mais. Qual a necessidade? Nada como a necessidade. Nada né? como a necessidade, né? Eu lembro que minha mãe me deu um livro muito bom com 18 anos. Eu queria sair para tomar uma cervejinha, para sair, me divertir com meus amigos, né? Tenho umas namoradinhas e o livro era Te Vira. O nome dele é um livro imaginário que eu brinco até hoje. Ele mandou o Te Vira, meu irmão fez 18. Quem tem filho barbado é gato, vai trabalhar. Então fui estoquista, sempre fui amigo das empresas que eu trabalhei, sempre entendi que o que a gente quer, os sonhos que nós temos, vêm do trabalho. O que a geração hoje pensa ao contrário, vê o trabalho como inimigo. E fui crescendo, sempre querendo melhorar dentro das empresas. Fui auxiliar administrativo, fui vendedor de plano de celular da BCP, bem antiga BCP. Caramba, BCP. E aí virei gerente aos 21 para 22. Com 23 fui contratado por uma empresa pequena, chamada eByte, uma empresa bem pequena de tecnologia. Tinha 4 funcionários na época, abaixo de mim. E eu saí de lá 15 anos depois com 700 pessoas no meu time e um faturamento de 500 milhões de reais ano. Caraca. Então, vivi 15 anos a construção de uma empresa gigante, né, num cargo executivo, e lá eu cuidava da área comercial e de planejamento estratégico. Há mais ou menos 7 anos atrás, eu vi uma oportunidade de negócio.
Eu entendi que as empresas brasileiras não tinham estudo e preparo para o crescimento, tanto é que menos de 1% das empresas chegam nas fases de maturidade. O brasileiro é muito criativo, é muito arrojado, é muito corajoso, mas ele é pouco técnico. E eu vi que dava para ajudar essa empresa e a gente montou a Seja Alta Performance. Eu fiz um curso, eu sou de Fortaleza, eu moro aqui em São Tava lá Paulo. ontem. Tava lá? É. Pô, terra boa demais. Tava quente. Lá é quente, é bem quente. E eu pedi demissão. Quando eu pedi demissão da empresa, uma amiga de Santa Catarina me chamou para dar um treinamento lá. E aí eu falei, cara, eu vou dar esse treinamento em Santa Catarina, porque se for ruim, ninguém fica sabendo em Fortaleza. Então vai ser bom não divulgar, não tira foto, É um bom não faz teste. selfie, foi um bom teste. E de lá para cá foram 15 mil empresas que a gente ajudou no Brasil, fora do Brasil, dentro de um método que a gente acredita que a mudança da empresa é de cima para baixo e de dentro para fora. A empresa vai mudar quando o dono mudar e quando ele entender que ele é uma peça fundamental nessa chave de mudança. Assim, quando eu assisto teu conteúdo, quando eu vejo tuas palestras e tal, eu vejo que você tem uma visão diferente do trabalho, né? Cara, qual foi o evento assim que mudou a maneira como você enxerga o trabalho em si? Cara, o evento que mudou a forma que eu enxergo o trabalho foi quando eu cheguei em casa, abri uma geladeira, tinha um copo d'água, tinha um pouco de biscoito de sal dentro da geladeira e minha esposa estava chorando porque a minha filha precisava de remédio e eu não tinha dinheiro para comprar remédio nem comida para geladeira. Então, naquele momento, eu me senti um bosta como homem. Eu já passei E, por isso e também. foi muito ruim esse sentimento, mas foi muito bom porque eu tomei uma decisão que eu jamais passaria por aquilo. Tive que colocar 2 cheques em fundo na época para poder alimentar minha família e comprar esse remédio. E já paguei, viu? Pode puxar o Serasa aí, galera. Pode puxar, já tá pago há muito tempo. Mas dali eu decidi que eu ia crescer e que ninguém me segurava. Então, um homem com a vontade, com a motivação certa, trabalhando os princípios de Deus, ele vai conseguir chegar nos resultados que ele quer. E qual que é o principal ponto, assim, né? Porque alta performance, acho que tá se batendo tanto nessa palavra que meio que popularizou, né? E quando a gente fala de alta performance, né, é o símbolo de uma pirâmide, né? O topo tem menos pessoas, né? Eu gosto muito de um estudo da Endeavor que cita que somente 1% das empresas cresce mais de 20% ao ano durante 3 anos consecutivos, que é o que eles chamam de scale up. Então, 99% das empresas não crescem. Por que você acredita que tem essa distância tão grande? Porque qualquer empresário que você perguntar, você fala: você quer faturar mais? O cara fala: quero. Você quer ir mais longe? Quero. Você quer trocar de carro? Quero. E por que a maioria não consegue? E onde que está ali a desconexão entre esse desejo de crescer, né, e ao mesmo tempo ter a tão sonhada alta performance? Perfeito. São inúmeros fatores, mas os principais são os seguintes. Uma empresa ela só pode seguir 2 caminhos, do amadorismo e da profissionalização. 99% das empresas preferem continuar amadoras, preferem continuar numa gestão centralizadora, do manda quem pode, obedece quem tem juízo, centralizada ali no dono, com vendas passivas, enquanto um pequeno percentual escolhe participar de imersões, escolhe participar de consultorias, escolhe trazer gestores para a empresa, para que a empresa descentralize. Então, o que você planta, você colhe. Então, é muito mais fácil ser amador. É muito mais fácil você ter uma empresa amadora, você abrir a porta do jeito que você quer, você ter a venda de qualquer jeito, mas só que é muito mais sofrido viver nesse O amadorismo. caixa e o teu bolso é a O mesma caixa, o coisa? bolso, o tempo, a vida, né? Mas o grande ponto é o empresário que está assistindo a gente, ele escolher de verdade o que ele quer. Nessa empresa que eu trabalhei, Thiago, quando a gente saiu ali de 500 mil mês para 500 milhões, eu lembro de uma reunião muito decisiva com um consultor financeiro. E o consultor financeiro fez a pergunta: qual o jogo que vocês querem jogar? Vocês querem jogar o jogo do amadorismo ou do grande? E naquele momento os sócios da empresa disseram: a gente quer jogar o jogo do grande. Então ele falou: então a partir de agora comece a se comportar como grande. A partir de agora, mesmo não tendo recurso financeiro, tenha processos de grande. Contrate como um grande, se posicione como um grande. E nessa brincadeirinha, a empresa hoje fatura próximo de 1 bi ano. E foi uma empresa que começou numa esquina bem pequena, porque escolheu o caminho da profissionalização, que eu já adianto, muito mais difícil, mas bem mais gostoso e bem mais longevo para a empresa. Sabe o que acontece? Quando você é dono da empresa, né? Eu já tive nas duas funções, naquela função ali do colaborador, olhando para a postura do dono e falando assim, cara, que babaca. Né, que postura horrível. Cara, a primeira empresa que eu aprendi a montar máquina de vendas, né, era uma empresa que me contratou para ser o cara do financeiro. Ah, gerente financeiro, porra nenhuma, era o cara que emitia a nota fiscal, né? Mas era o cara que emitia a nota fiscal, um pouquinho mais caro, recém-formado e tal. E eles me contrataram com um
o seguinte discurso: estamos com um problema de gestão. Fomos pagar as contas e não tinha dinheiro no caixa. Então a gente quer que você organize a gestão. Fui lá, botei RP, plano de conta, fiz tudo aquilo. Tiago, você conseguiu fazer isso? Você entende de plano de conta? Não, eu entendo de resolver problema. Eu fui lá e contratei uma consultoria, contratei um RP, fiz a cartilha. Quando a gente colocou a demonstração de resultado e o fluxo de caixa projetado para frente, porque eles não tinham fluxo de caixa de uma empresa que faturava quase 2 milhões, tinha visão até o final do mês. No mês seguinte, a menina copiava, a menina que era responsável, copiava a planilha, fazia uma cópia, mudava as datas e aí você tinha a projeção do próximo mês. Então, assim, os caras tinham visão de 30 dias, se teria dinheiro ou não. E aí, quando eu fiz a projeção, eu mostrei que o caixa quebrava em 4 meses, né? Porque o volume de custo era mais alto do que o de receita, eles tinham umas renovações que davam uma porrada, que é aquele comportamento que parece um batimento cardíaco, né? E aquilo não deixava a empresa quebrar, mas que o problema da empresa não era um problema de gestão, era um problema de vendas. Aí o que eu fiz, cara? Fui para vendas. Fui lá, jornada, pesquisei, descobri quem sabia, fui atrás de mentoria, me conectei com empreendedores que estavam tendo resultado, apliquei o método. Quando a empresa começou a virar, a postura dos fundadores não foi uma postura de vamos investir mais. Foi uma postura de querer aumentar salário, de querer tirar férias no exterior. E eu falando, velho, eu preciso de mais 2 vendedores. Não, eu preciso trocar de carro. Cara, eu preciso patrocinar esse evento. Não, eu quero agora mandar minha filha para Nova York. E aí chegou um momento que eu falei, cara, tô sozinho aqui nessa luta, né? Não vou ficar carregando esse piano, vou atrás do meu sonho e acabei saindo para uma outra empresa. Eu peguei a empresa faturando um pouco menos de 2 milhões. Quando eu acabei virando sócio, quando eu saí, a empresa estava faturando 6. Só que depois eu fiquei sabendo que os caras regrediram para o mesmo momento que eu estava anteriormente. E agora, na função de como empreendedor, você tem muito aquela coisa de. Sabe, meu desafio esse ano foi aprender a controlar mais minha emoção. Porque você fala, cara, o funcionário se comportou errado, fez algo que eu não gostaria. Eu posso chamar atenção, ser babaca, dar esporro, esculachar o cara, fazer isso na frente dos outros. Só que quando você é o dono, quando você é o fundador, quando você é o líder, primeiro que o teu comportamento é o que as pessoas reproduzem, né? As pessoas não falam o que você faz, as pessoas se comportam como você se comporta. Segundo, qualquer decisão que você toma, você pode fazer o que você quiser, portanto que você arque com a consequência. Porque quando você não trata bem um colaborador, mesmo que não seja um colaborador fora da curva, o colaborador que é fora da curva vai olhar e falar, não vou trabalhar com esse babaca, não vou me esforçar, não vou me empenhar. Então, um comportamento que você fez, às vezes, tolhiu completamente o engajamento do teu time, né? Só que a gente fica com essa ilusão de que eu sou o dono, eu posso fazer o que eu quero, né? Como é que você vê esse desafio, né? Do cara conseguir ser um líder, conseguir buscar eficiência e ao mesmo tempo conseguir se controlar, que eu acho que é o mais difícil, né? Lá na CJ Auto Performance, a gente evita utilizar o termo líder, porque a gente entende que antes do cara ser líder, ele tem que ser gestor. Então, liderança é um posto de conquista. Gestão é o cargo que você está ocupando como dono ou como executivo da empresa. Então, nossos gestores são orientados a dar resultado através de gente. E um dos grandes fatores que os empresários não entendem, e os gestores, é que o funcionário é o primeiro cliente dele. Ele é o primeiro cliente. Eu vi um corte teu que eu achei muito legal, e depois a gente pode falar sobre isso, que é interessante, que todo mundo serve comercial, né? Tem que servir o setor de vendas. Eu estou usando esse discurso também, concordo demais nesse discurso. Mas trazendo para o geral da empresa, o primeiro cliente de uma empresa é o funcionário. A primeira venda que o empresário tem que fazer é para o time dele. O time dele precisa comprar a ideia. Se ele tiver esse comportamento babaca, do manda quem pode, obedece quem tem juízo, ele vai estar afastando. Então, talvez a gente tenha começado e trabalhado uma geração que era assim, que era normal. O dono é o grande cara babaca que está ali e você trabalha para ele. A nova geração não topa. Então, a gente precisa ganhar o coração desse time. A gente precisa ter clareza dos objetivos da empresa. O que a empresa está querendo como objetivo, dividir com as pessoas. E aí eu entendo que a liderança vai ser algo conquistado com o tempo. A admiração. Porque liderança remete muito a ser admirado, a você ser seguido. Tá? Só que se eu focar em liderança, pode ser que eu não conquiste resultados, já que eu posso colocar à frente do resultado o ser bem aceito, ser bem quisto. Que E é uma linha outra tênue, necessidade do ser humano. que é uma necessidade do ser humano. E como gestor, tá? É uma coisa que você tem que trabalhar muito forte na terapia, porque se você chegar para sua equipe e perguntar o que é que sua equipe quer agora, ela quer ir à praia. Ela quer emenda o feriadão aí, 5 dias, mas é o que a empresa precisa. Então é uma linha muito delicada atender expectativas do time e da empresa.
Não, e quando você, né, acho que um grande desafio que a gente tem nessa questão do time é, se você pegar a geração Z, cara, é a geração mais reclamona, que não quer nada, que, cara, por conta da tecnologia, se acostumou com um conforto, com uma comodidade absurda. Antigamente você tinha que fazer comida. Hoje em dia você tem um app. Agora é tudo Você rápido. clica e tá ali. O cara quer sucesso imediato. Eu chamo de geração miojo. 3 minutos tem que estar pronto. Né? Treina na empresa, em 3 minutos tem que estar rico. Não, o cara entra na tua empresa e ele fala assim: qual a função? CEO. Eu falei, qual é a tua experiência anterior? Nenhuma, mas eu estou preparado para ser CEO. No Então, LinkedIn, todo mundo é CEO, né? CEO, CEO. E, cara, como é que a gente vai lidar com esse cenário agora? Cara, eu fiz uma entrevista ontem para uma grande emissora e o entrevistador me perguntou sobre isso. E eu falei, a gente tem que ter cuidado para não generalizar a geração também, né? Porque na geração passada, quando vocês começaram a trabalhar, quando eu comecei, já tinha uma galera que era improdutiva. Uhum. Então, o nosso papel agora é garimpar as pessoas que querem crescer. Então, se esse jovem hoje, nitidamente, que nasceu digital, quando a gente nasceu não tinha celular, não tinha internet, essa geração nasceu no digital e na internet. Então, eu preciso garimpar quem está afim de fazer uma carreira corporativa, quem quer crescer, e entender que se eu fizer uma gestão muito de rédea curta, eu vou perder essa galera. Então, um dos pontos que eles precisam muito é de liberdade, de confiança, né? De estar ali perto e você trabalhar com pequenas metas com esse grupo e pequenos gestos de meritocracia para manter esse time ali alimentado, esse time focado, porque se passar uma borboleta rosa aqui, rapidamente ele vai perder o foco, vai sair, né, do que as empresas estão pagando. Recentemente, uma funcionária pediu demissão da minha empresa e ela falou que ela pediu demissão porque ela queria ser feliz. E aí, tava conversando com a minha esposa trabalha comigo, ela, Marcos, essa onda da felicidade hoje ela é muito utópica. Porque tanto é que uma das indústrias que mais vende hoje no Brasil é a galera da felicidade, porque não existe. Só que todo mundo quer. Felicidade plena. Então eu sou pleno em tudo, eu sou pleno no amor, eu sou pleno no trabalho, tudo é só rosa, não existe. Para crescer vai ter que engolir um outro sapo. Para Tem dor. crescer vai ter que ter uma dor numa coisa que você não gosta de fazer. Então o caminho do crescimento não é um caminho de rosas. Talvez a linha de chegada seja mais prazerosa, e até que ela não existe, né? Porque ela é eterna, quem quer crescer tem que continuar correndo. Mas a galera tem que ficar um pouco atenta que não existe esse mundo perfeito, que todo mundo romantiza, que todo mundo é tratado de maneira maravilhosa, porque a vida real é mais cruel, mais severa. Então a gente tem que estar atento a filtrar desse grupo, quem é que topa, e criar uma cultura da empresa, cara. Eu acho que o grande ponto é. Um grande ponto pra gente falar aqui agora, que eu tenho visto muito, eu tive na Disney recentemente. A Disney tem 70 mil funcionários. Caraca. E a gente reclamando de 100. Eu tenho 100 também. O cara reclamando que cuida de 20, cuida de 30. Como é que a Disney gerencia 70 mil pessoas? Tu acha que a Disney se adapta a funcionário dela? Nem a pau, meu irmão. Quem quiser trabalhar aqui, minha empresa, minhas regras. Então, a empresa ela tem que ter clareza de qual é o jogo que ela vai jogar, qual é a cultura que ela vai ter e quem quiser que venha trabalhar aqui. Quando a empresa é muito pequena, ela quer se ajustar a cada CPF. Agora se ajusta a 70 mil CPFs. Se ajusta a 10 mil CPFs. Então, o CNPJ com a cultura, ele tem que ser a liga que vai atrair pessoas que topam trabalhar no teu jogo e quem não quiser trabalhar, tá tudo bem. É uma democracia. As pessoas escolhem trabalhar na nossa empresa, a gente escolhe quem trabalha nela e segue o jogo. Então, um caminho para a empresa crescer com uma cultura forte, ela se concentrar em gerenciar a cultura e não somente desejos individuais, senão ela vai enlouquecer. Deixa eu ver essa história aqui. Quem contou isso foi um professor meu de gestão. Ele falou que na Disney, no processo seletivo, tá a galera toda num galpão. Aí os caras chegam e falam assim: aqui na Disney não gostamos de tatuagem, de piercing, de sei lá o que, cabelo colorido e tal. Aí eles apagam a luz. Pra galera sair sem constrangimento. Quando acende, tipo, toda a galera que tá fora do padrão que eles estão buscando. E olha que loucura. Já ouviu essa história? Eu tava lá no curso na É Disney real, semana é real passada. isso? Era assim. Era assim? Era assim. Só que ela não contratava pessoas muçulmanas, não contratava pessoas de outros. De raças diferentes raças. Ele não contratava pessoas de tatuagem, de brinco. Só que aí, como é que contrata agora? Não contratava gays.
Então, como é que contrata agora? Então, mudou o CEO, eles foram mais liberais, estão sofrendo muito agora Pra conseguir se adaptar. de como eles vão fazer agora com pessoas diferentes, fazer uma gestão maior. Mas aí o foco está onde? Na cultura, de novo. Ele volta para a cultura. Eu, na verdade, na minha empresa, a gente tem lá um dos valores, um dos mandamentos da empresa, é que nós apoiamos a diversidade. A gente entende que é muito massa ter gente diferente, porque no fundo a gente entende que gente é gente. Então, se é homem, se é mulher, se é preto, se é branco, se é PT, se é direita, não importa. O que importa é se você está ali dentro dos nossos valores. Você é solícito, você é disponível, você quer ajudar, você quer crescer. Ninguém vai te avaliar por tua cor, pela tua etnia, pela tua religião. Então, essa minorização também dentro das empresas é algo perigoso. É algo muito perigoso porque você pode criar uma certa rebeldia dentro do teu negócio que para virar vai ser bem mais difícil. Então, na minha leitura, o dono e a dona da empresa têm que criar a cultura e minha cultura é essa, se adapta quem quer. Lá no meu Ceará diz que comeu do meu pirão, apanhou do meu cinturão. Então, sua empresa, suas regras, quem não quer a porta da rua, Não, serventia da casa. tô com duas coisas, né? Primeiro, assim, empresa não é democracia, é ditadura. Eu vou definir qual é a cultura. Ponto. Porque se eu não definir, alguém vai definir por mim. Ah, vamos definir a cultura de que aqui o objetivo é tranquilidade, né? Que nem a pessoa que não, a gente quer uma empresa tranquila. Cara, desculpa, a gente cresce 150% ao ano. Você não vai encontrar tranquilidade aqui. Então não é o lugar que você tem que vir, né? Outro dia, né, isso ano passado, estava andando pela empresa, me passa um rapaz com um adesivo no peito, escrito Lula livre. Eu não tenho nada a ver com a tua vida. Da porta para fora, você pode ser de esquerda, de centro, de direita, do que você quiser. Agora, a empresa, ela é a partidária. Da mesma forma que eu não quero ninguém com adesivo do Bolsonaro, eu não quero ninguém com adesivo do Lula. Né? Por quê? Porque a gente não tem um partido político. O nosso propósito não é esse. Nosso propósito é ajudar empreendedores a terem empresas extremamente produtivas. E o que você defende de ideologia ou não, ainda mais sendo um líder, cara, é da porta para fora. Por quê? Porque você tem um time, você tem pessoas. E aí, se cada um agora começa a levantar uma bandeira, o que vira uma empresa? Vai virar uma reunião de condomínio? Concordo plenamente. Eu tenho um posicionamento, eu sou um homem de direita. A minha empresa não tem partido. Então, dentro da minha empresa, eu tenho esquerda, eu tenho direito declarados. E todo mundo é respeitado. Todo mundo é respeitado. Agora, a gente entende que isso dentro do negócio não tem relevância. São opiniões pessoais. Vou sair, vou tomar uma cerveja, lá eu acho que 60% da minha empresa é de partidos completamente opostos dos meus. E tá tudo bem. O problema é quando se confunde mesmo isso. Quando se confunde o CPF com o CNPJ. Tá? Eu acho que o brasileiro ele precisa passar a respeitar, a entender que se eu estou dentro de uma empresa como a sua, que tem regras que ela é partidária, eu respeitar que eu não posso entrar com adesivo, seja a cor que for. Quando for sair para um happy hour, para uma brincadeira, quer discutir lá, discute, mas dentro da empresa, sua empresa, suas regras. Um dos maiores fatores, Thiago, de não crescimento das empresas está ligado a gente, a pessoas. Eu tenho muitas pesquisas com essas 15 mil empresas que a gente trabalhou e quais são os principais fatores de dor de uma empresa? Gente, vendas, finanças e gestão. Só que eu posso ter a melhor ferramenta do mundo de gestão, eu posso ter o melhor sistema do mundo financeiro, Melhor planejamento o estratégico. melhor planejamento estratégico do mundo. Se eu não tenho a galera certa, não vai dar liga. Agora, se eu tenho um monte de gente que eu quero vir para cá para gerar 50 milhões de caixa e eu tenho um time que quer que dê o próximo feriado, não vai dar liga. Então, o papel da empresa é vender o projeto para o funcionário. O papel da empresa é, antes de querer tratar bem o cara de fora, trate bem o de dentro. Trate bem o cara de dentro. E tratar bem o de dentro não é ser besta, não é ser otário. Mas é o combinado no acordo de contratação. Essa semana eu demiti uma pessoa porque ela feriu valores na empresa. Então eu digo em todo canto, eu não acredito em meio mentiroso, meio ladrão, meio corno. Não tem. Não tem Aquele meio. cara é meio mentiroso, ele mente só a metade, Meio o grávida, outro rouba é. só a metade, o outro só tem a ponta do chifre de corno. Ou é ou não é, amigo? Então um dos nossos valores é a verdade acima de tudo. E o cara tava dentro da minha empresa, trabalhando para outras empresas o dia todo, tava todo mundo sabendo. Eu fiquei morrendo de pena, o cara jovem, talentoso, de grandes resultados dentro da empresa, mas foi demissão sumária. Porque eu preciso defender os meus valores. Tem uma frase que a gente aprendeu recentemente, que ela diz o quê? O que você permite de errado hoje na sua empresa será a cultura de amanhã.
Então você começa a permitir pequenas coisas erradas virar a cultura de amanhã. Então as empresas têm que ter posicionamento claro, com respeito, e cobrar do funcionário que entrou que ele cumpra aquele acordo. Porque dia 5 a empresa é obrigada a pagar o salário. E dentro da empresa o funcionário é obrigado a trabalhar dentro dos valores. E se ele não quiser, cara, tem um monte de empresa precisando de mão de obra, tem mais de 10 milhões de pessoas desempregadas, vai aumentar mais ainda o desemprego. E as empresas estão querendo gente boa. Não vai faltar emprego para quem quer. Mas as empresas também têm que se posicionar e começar a tirar pessoas que não querem estar dentro dos seus projetos. Cara, isso é importante. Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que refletir, né? Assim, qual foi a última vez que a gente demitiu alguém por cultura, saca? A gente já demitiu pessoas por baixa. Demitimos esse ano uma pessoa por cultura, né? Tem coisa que eu pensei que pô, vou contar, mas assim, cara, meu RH vai vir encher a minha orelha. Não sei se você. Tem um RH que pega no teu pé. Tiago, você tem medo do hater? Não, eu tenho medo do meu RH. Mas assim, dois aprendizados importantes que eu tive em relação, e a minha próxima pergunta é sobre estratégia e estrutura. Primeiro foi o seguinte, o nosso sócio Cadu, ele é um cara que ele sobe muito a barra do time, né? O cara que toca a operação. E a gente só contratava pessoas, faculdade de ponta, normalmente federal, ou PUC, ou GV, processo seletivo com, cara, prova de matemática, raciocínio lógico. Eu acho que é a gente e a NASA, né? Pro cara passar ali, tipo, pau a pau. Então a gente conseguiu trazer uma densidade de talentos alta, com uma capacidade intelectual, com um nível de conhecimento bom. Só que, né, faculdade federal tem aquela questão do, né, da Paulo Viés. Freire, ser mais enviesado para a esquerda e tudo mais. Eu sou de direita também, né? E não tenho nada contra quem é de esquerda, mas você sabe que tem uma cultura ali que, né? Ah, pô, coitadinho, tal, desigualdade. E no meio do caminho, a gente foi deixando com que essas pessoas que são vistas como talento, né? Tô dando entre aspas, porque talento se entrega resultado, que você pode ser o maior gênio do planeta. Se você não entrega resultado, pra mim você não é talento porra nenhuma. E é igual o cara que nem fez o segundo grau. E, cara, no meio do caminho, velho, eu lembro que a gente fez um podcast com o Mineiro da RD, né? E o Mineiro contou que o Eric, que vendeu a RD por 2 bi, quando ele quis ser sócio, o Eric virou pra ele e falou assim: irmão, dia de semana é reta, final de semana é curva. Se você quer ser sócio, você vai trabalhar todo dia, né? E aí eu fui lá e botei um hackathon no sábado. Não sei se tu lembra disso. Eu lembro do sábado. Aí, cara, um dos líderes, né, que o Cadu via como grande talento e tal, pediu demissão. Porque eu falei pra ele que semana é reta, final de semana é curva, né? E na hora, né, o Cadu me questionou e tal, pô, perdemos um talento e tal. E aí depois eu fiquei refletindo assim, cara, será que era um talento mesmo? Se não tá disposto a abrir mão de um sábado pra construir algo maior? Né? Então, primeiro aprendizado que eu tive foi essa concessão que a gente começou a fazer pela preocupação com os talentos, mas que acabou desviando a cultura, né? E foi o ano que a gente menos cresceu, né? Se a gente comparar o resultado que a gente está tendo esse ano com o resultado que a gente teve, precisaria de 4 anos, que nem o do ano passado, para fazer o que eu estou fazendo esse ano. Por quê? Saiu toda essa galera mimizenta, que reclama de tudo, que tá tudo pesado. errado, entendeu? Tinha quase que uma sindicância política dentro da empresa, levantando a bandeira do que precisava ser feito, né? Então essa foi a primeira coisa. E a segunda, que foi que ajudou a gente a resolver, foi trazer a camada de gestão sênior, né? A gente nunca tinha tido um sênior manager. O Léo, tipo assim, por mais que já tinha tido contato com marketing, primeira função de liderança em marketing, liderando um time lá com quase 16 pessoas, foi na Growth. Cadu Idem. E aí a gente trouxe a Luana para liderar nosso time de RH, que foi a primeira pessoa que já tinha tido uma experiência construindo um departamento de recursos humanos. Então a gente viu o quanto que é diferente você delegar uma atividade para um cara que já fez, Especialista. para um cara que tá aprendendo a fazer junto contigo, né? Então, esses foram os meus 2 aprendizados. Primeiro, cara, é ditadura, mano. Não é democracia. É do jeito que a gente vai definir. A gente vai sentar na reunião de sócios, o nosso conselho vai falar, é assim, é azul. Ah, não, é verde, é azul. E se não quiser, você vai achar um lugar que você vai achar o verde. E a segunda foi essa, de trazer uma camada de gestão mais sênior, que você consegue delegar melhor. Agora, quando você olha, Marcos, estrutura e estratégia, o que é mais importante ou uma coisa não anda sem a outra? Como é que é a tua visão? Eu sou da linha que, através de várias pesquisas, a maioria dos casos de empresas que quebraram não foi por estratégia. Foi por colocar a estrutura na frente da estratégia. Então, o brasileiro é assim: vou montar um frigorífico. Escolhe o ponto, monta o ponto, compra a carne, contrata os funcionários, aí depois ele pensa, como é que eu vou vender? Caso contrário. Aí, 3 meses depois, ele mandou mensagem pra mim: cara, montei um negócio maravilhoso que não dá resultado.
Maravilhoso. Então eu sou da linha, cara, que primeiro planejamento, primeiro estratégia, primeiro pensar, depois agir. E o cara que é pequeno, que tá assistindo a gente, ainda como um negócio, Deus quiser vai ser grande, caso queira, né? Porque se quiser continuar pequeno, continua também, não tem problema. Ele é viciado em estar na correria do dia a dia. É quase um vício em cocaína. Ele sente um vazio de sair da operação. Só que é um paradoxo. Dentro do problema, você não consegue enxergar o problema. Quantas pessoas foram um dia na tua imersão ou na minha e disseram assim, cara, tava tão óbvio, tava tão na minha cara isso aqui, e ele foi ver lá contigo em São Paulo, É. fora da empresa dele. Porque dentro da empresa a gente se acostuma com o problema. Então, definitivamente, primeiro estratégia. O que é estratégia? A quem eu vou servir? Estou fazendo um planejamento da minha empresa. Então, já fiz planejamento baseado em objetivo estratégico, baseado em cultura, baseado em orçamento. Planejamento 2024 começou pelo cliente. Quem nós vamos servir? Segundo ponto, qual o problema que esse cara tem? Qual é a dor que esse cara tem? Terceiro ponto, o que estão ofertando para esse cara hoje? E quarto ponto, como atender esse cliente ideal com o que ele precisa de uma maneira que ninguém entrega? Que aí é onde eu vou me diferenciar do mercado. Partiu daí eu vou para a cultura da minha empresa. Então, quem nós somos, para onde a gente vai, como é que a gente se comporta. Coisa básica da teoria geral da administração que 9 em cada 10 não fazem ou só tem um quadro bonito. Então, quando me contaram esse episódio do meu funcionário, eu agi baseado nos valores. Só um parêntese aqui, tu falou de democracia e ditadura, o país que mais cresce no mundo hoje é a China, não estou defendendo a China. Mas por que ele cresce? Porque só tem um comando. O Brasil, quando um lado quer dar certo, o outro quer que dê errado. É toda hora um lado puxando para crescimento, o outro puxa para o outro E lado. aí desfazendo o que o outro fez. Desfaz. Então, dentro da empresa é igual. Então, a empresa definiu o cliente, definiu a diferenciação, definiu a cultura, vamos para os objetivos estratégicos. Então, ano que vem é gerar caixa. Ao invés de crescer venda, eu vou gerar 30 milhões de caixa. Vai ser uma visão diferente. Ano que vem eu quero abrir filiais no Brasil todo. Ano que vem eu quero ter um maior posicionamento, quero valer mais, subir meu ticket. E aí daí eu vou desdobrar nos canais de vendas, eu vou desdobrar nos meus indicadores, eu vou desdobrar nos meus processos, eu vou desdobrar nas minhas rotinas de reunião, eu vou desdobrar no meu modelo meritocrático, mas primeiro estratégia. Algo que a gente não aprende no colégio, não aprende na faculdade e aprende com especialistas. E é importante associar isso com a cultura realmente, porque assim, existem modelos de cultura diferentes. Se a galera for estudar mais a fundo, você vai ver que uma cultura de performance é um modelo de contratação que você tem que seguir, são pessoas dentro de um modelo. Quando você vai para uma cultura que é mais orientada ao colaborador, é outro modelo de cultura. E existem muitos estudos sobre isso, né? Por exemplo, essa questão de, trabalhar mais um sábado. Cara, isso já está sendo orientado mais à performance, né? A consequência disso é que tanto a empresa cresce quanto o colaborador que está ali dentro tende a crescer mais na carreira do que o normal. Perfeito. Quem é melhor, Itaú ou Bradesco? Não tem como dizer. Mesmo país, mesmo presidente da república, mesma moeda, mesma cultura, mesmo clima, duas empresas que dão resultado com culturas diferentes. Ou você pegar uma Ford Chevrolet, ou você pegar um Nubank Itaú, ou você pegar, sei lá, Coco Bambu e Madeiro. Cada um com a sua cultura. E a cultura ela nasce do dono, a cultura nasce da dona. E a parte mais desafiadora é a manutenção de cultura, porque tem hora que a gente fraqueja. Tem hora que a gente começa a justificar dizendo assim, tá tão difícil conseguir uma mão de obra que eu vou deixar isso aqui medíocre. Só que eu começo a permitir o medíocre virar a cultura de amanhã da minha empresa ter o medíocre. Então, eu acredito muito nessa linha da cultura forte, da estratégia, da mudança, da diferenciação, do foco no cliente. E não adianta ficar reclamando do governo. Não adianta. Eu também não sou a favor do governo atual, de quando vocês estão assistindo esse podcast, mas governo nenhum define resultado de empresa. Em toda empresa, nesse governo atual, a empresa vai quebrar, a empresa vai crescer. No governo passado, a empresa quebrou, a empresa vai crescer. Você tem que ser o presidente da sua empresa. E ao invés de gastar tempo falando mal da política, gaste tempo olhando para dentro da sua empresa. Gaste tempo olhando para dentro do seu negócio, para o que você pode melhorar e aprenda a jogar o jogo. Eu estava vendo que ano que vem a gente vai ter a segunda maior arrecadação de impostos da história do Brasil. A maior foi de 2010, que precedeu a crise da Dilma, e em 2024 nós vamos para a maior arrecadação. Aí você pode entrar em pânico numa notícia dessa. Meu Deus, o mundo vai quebrar. Não, não vai quebrar. Algumas empresas vão quebrar, outras vão conseguir sobressair. E as que vão conseguir sobressair são as que têm estratégia, as que têm cultura, as que têm gestão profissional e conseguem se adaptar a esse terreno hostil que é a tua empresa no Brasil. Não, assim,
Cara, tem um russo que eu gosto muito, que ele fala algumas coisas que são sensacionais. A primeira que ele fala é o seguinte: ame impostos. Né? Porque se você está pagando impostos, é sinal de que você está crescendo. Agora é o seguinte: pega 5% do seu faturamento e invista em redução de impostos. Porque você vai encontrar mecanismos para poder gastar menos impostos. Taxa de juros alto. Maravilha, irmão. Maravilha. Por que é maravilha? Porque taxa de juros baixa aumenta investimento, aumenta capital de risco, começa a surgir uma porrada de maluco gastando tubos de dinheiro no Google e no Facebook e o custo político fica mais alto. Taxa de juros, todos os milionários estão botando dinheiro na renda fixa. Então tem menos venture capital. Ah, existe uma crise. Meu concorrente está com mais medo, investindo menos, e os fornecedores estão mais sensíveis à negociação, porque eles também estão com medo. Então, assim, as crises são os momentos onde foram construídas as maiores fortunas. E você pode prestar atenção do que não está no teu controle, governo, economia, e reclamar, ou pode fazer o que você falou, estratégia. Esse é o momento. O que nós estamos fazendo nesse momento? Spoiler. Estamos criando uma infraestrutura em blockchain. O que eu vou fazer? Eu vou ter o meu próprio banco. Né? Toda a nossa transação vai ser via NFT e smart contract. O que eu vou fazer? Vou criar uma transação dentro da blockchain. O que acontece? Vamos conseguir ter uma redução relevante na nossa arrecadação de impostos. Por quê? Porque só vira imposto a partir do momento que deixa de transacionar dentro da blockchain. Usa o sistema a seu favor, não reclama do sistema. E é esse ponto que você falou sobre cultura. Né? Eu gosto muito de antropologia. Se você pegar o Harari, ele fala que uma tribo de chimpanzés existe bem até 50 membros. Né? Entre 50 a 70 é quando começa a dar merda. Você pode ver que a empresa é igualzinho, né? Até 50 membros, cara, você conhece o nome de todo mundo, você sabe o filho, sabe o aniversário. Passou de 50 e agora para saber aniversário? Não, tu chega lá, não sabe quem é. Chega, passa assim, cara, isso aqui é um NPC, mano. Esse cara que não trabalha na minha empresa, não tá na folha, esse cara. E ali é que você tem um desafio de reforçar a sua cultura, de ter rituais, de ter tudo que vai fazer rodar. O Harari fala que quando bate 70 acontece duas coisas com os chimpanzés. Ou cria duas facções e uma mata a outra, ou se quebra em duas tribos. Né? Então, por que a maior parte das empresas não cresce? Por causa disso. Porque elas têm um limitador de cultura que são 50 membros. Quando foi para 60, começa a dar merda. Ou o cara quebra, ou ele vai encolher de novo, porque ele não consegue se manter. Você fala muito sobre os erros de gestão. Né? Na tua opinião, quais são os principais erros? E eu aqui que estou ouvindo agora o Growth Cash, cara, onde eu presto atenção que provavelmente estou deixando dinheiro na mesa ou abrindo mão de sucesso? Vamos lá. Primeiro erro é centralização. Se eu puxo tudo para mim, existe uma coisa na física chamada tempo e espaço. Então, o dono que faz tudo não tem tempo para fazer a empresa crescer. Então, vai ter um limite, vai ter um limitador. O cara começou sozinho. Imagina que eu sou um pipoqueiro. Eu compro pipoca, eu preparo a pipoca, eu ofereço a pipoca, eu recebo o dinheiro da pipoca e eu faço tudo. Para eu crescer, em algum momento eu vou ter que delegar a compra, a oferta, alguma coisa. Então, fator 1 de erro, centralização. Fator 2 de erro das empresas, olhar só para a venda. A venda, para mim, é o ar que entra nos pulmões. Sem venda, tá morto. Tá morto. Mas eu posso vender mal. Eu posso vender sem margem. Eu posso ter uma estrutura acima da minha estrutura de vendas. Eu posso ter uma empresa que está precificando errado. Eu posso estar com excesso de descontos. Então, a venda é um setor fundamental na minha leitura, o mais importante de uma empresa, tá? Mas eu preciso analisar outros indicadores, como receita, como custo, como inadimplência, como geração de caixa, como satisfação de clientes, para me dar uma segurança maior dentro da minha empresa. Eu acho um erro muito grande também quando as empresas não fazem estruturações comerciais, quando tem venda passiva. Então, eu vou juntar, o cara é centralizador, focado só na venda, mas sendo uma venda que eu falo só em vender, mas com uma venda passiva, esse cara está muito arriscado a morrer. Então, o setor comercial tem que ser ativo, tem que ser de busca de mercado. Eu fui gestor comercial, né, 20 anos também, e a meta é trazer cliente. O cara que compra automaticamente é bônus. É bônus. Existem duas formas de aumentar a venda. Eu vendo para novo cliente ou vendo para base. Não tem outro segredo. Eu trago mais gente ou vendo mais para a minha base que já existe de hoje. Acho que é um outro problema também o cara não tem uma estrutura comercial ativa. E por último, eu falaria a não valorização do time. Ele não entendeu, o empresário não entender que o time é a equipe dele. E quando ele fala mal da equipe, ele está falando mal dele. O cara diz assim, minha equipe não presta, a mão de obra não presta. Tá, mas quem contratou foi você.
Mas no Brasil tem empresas que contratam melhor do que você tem. Então o problema é mão de obra ou você que não sabe contratar. Tá? Né? Eu chego para os caras e faço uma pergunta assim, ó. Quem está assistindo aqui faz esse estudo. Eu digo assim, pessoal, eu vou dar uma tarefa para vocês. Todo mundo aqui tem que demitir seus funcionários. Todos agora. Aí, só que daqui a 1 segundo você tem que recontratar todo mundo. Aí eu pergunto assim, tá, você tem que demitir todo mundo da empresa, mas em 1 segundo você tem que recontratar todo mundo. Você, na hora de recontrataria todos os funcionários? Os caras não. Então por que mantém? É muito doido isso. Aí eles ficam com a cara assim, é mesmo, né? Mas é porque não analisa. Que é custo. Tava agora no evento da gente, conversando com o empresário, ele tinha 94 funcionários, hoje ele tem 84. Crescendo 20%. Gente ruim é custo. Gente ruim é improdutividade. Existe gente dentro das empresas que ou estão em posições erradas ou não tem que estar na empresa. Então tem que olhar muito para a equipe. Quando me perguntam, Marcos, qual a maior paranoia que tu tem como empresário? Hoje é montar a melhor equipe possível. É a minha neura, a minha paranoia, onde eu penso, onde eu fico brincando com as caixinhas de gestores. É o que você falou, trazer gente sênior. Então o grande pensamento é como formar a melhor equipe possível, porque eu sei se eu tenho a melhor equipe possível, se o produto é ruim, eles vão tornar o produto bom, vão melhorar. Se eu sou um péssimo gestor, eles vão limpar a barra para mim embaixo. Mas se eu sou o melhor empresário do mundo, mas eu tenho os piores gestores, a minha estratégia, que é excelente, vai chegar péssima lá na ponta. Cara, e tem... Nossa, você foi falando aqui, foi vindo vários filmes, né? Recentemente eu parei pra almoçar com um colaborador. É um colaborador que se destaca pra caramba, tá fazendo, cara, fazendo um trabalho incrível. Não tem sábado, domingo, não tem feriado. Cara, abraçou a causa. E aí o que aconteceu? Né? Ele começou a ter alguns desafios internos, né? E aí eu fui almoçar com ele pra falar, cara, o que tá acontecendo e tal? Por que você tá passando por esses problemas, né? Cara, o que acontece? Quando a pessoa começa a executar muito, as pessoas que executam pouco começam a repelir essa pessoa. E esse é um ponto que você tem que ter muita atenção na tua cultura. Porque se você não cria um ambiente favorável que você reconhece esse cara aqui, os medíocres vão jogar ele pra fora. E olha que bosta, velho. Você vai criar uma cultura que expurga o cara bom e fica só com as porcarias. Eu adoro o ranking, cara, porque o ranking não mente. O ranking é um fato. Aí uma vez um empresário chegou pra mim e falou assim, mas ranking é muito ruim. Eu falei, mas por que o ranquear os vendedores é ruim? Aí ela, porque o pessoal reclama. Eu falei, tá, mas quem reclama? Eu falei, os últimos, eu quero que os últimos se lasque, meu irmão. Eu vou focar no cara da frente. Aí a outra empresário chegou e falou assim, cara, eu não vou mais fazer campanha, porque sempre quem ganha é o mesmo. Eu falei, cancele a campanha e premie quem não ganha. Né? Puna quem tá vencendo. Então tem que ter esse olhar da cultura geral, mas esses talentos têm que ter um olhar diferente. O Jack Welch, CEO da General Electric, Eu adoro. ele fazia uma 70, análise... 20, 10. Fazer lá o 20-70-10, né? 20, 70, Que é os extraordinários, os intermediários e os descartáveis, que ele, com milhares de funcionários, a cada ano ele fazia esse limpo, porque ele dizia que se ele não reconhecesse os extraordinários, eles se tornariam medíocres ou sairiam da empresa, e se eles permitissem que os piores desempenhos continuassem, era como se ele autorizasse na cultura dele ter pessoas com péssimo desempenho. O CEO da Netflix, ele tem uma coisa que ele fala o seguinte, né, que é parecido com o que você falou. Só que é pela outra perspectiva. E também tem uma influência do Jack Welch nisso, sem dúvida nenhuma. Ele fala assim, cara, quem do teu time são as pessoas indispensáveis, que você jamais abriria a mão delas? Lista agora quem é. Pega aí teu time, os indispensáveis. Listou? Demite o resto. Por que você tá ficando com alguém que não é indispensável, cara? Não é? Com toda certeza. Pra quê? Eu fiz uma live com... Eu sou de Fortaleza, já falei, né? Falou. E tem a equipe do Fortaleza Esporte Clube, que há até 5 anos atrás estava na Série C do Campeonato Brasileiro, há 7 anos na Série C. E agora está no G6 do Campeonato Brasileiro e disputando final da Sul-Americana na semana que vem. Fiz uma live com o presidente que assumiu o Fortaleza na Série C e está atualmente com o Marcelo Paes. E ele falou assim para mim, Marcos, mais importante quando eu vou montar um elenco para o outro ano, mais importante de quem eu vou trazer é quem eu vou dispensar. Então, minha primeira análise é quem eu não preciso, quem eu não quero comigo ano que vem, para depois abrir brecha para trazer. A gente pensa o contrário, né? Quem é que eu quero trazer? Tá? Ao invés de tirando as gorduras. Então, toda empresa tem que anualmente tirar quem não performa. Obviamente que depois de desenvolver, de dar feedback, de fazer todo o seu papel, mas não performou,
tem que abrir espaço para quem performe, porque é um custo você ter que estar pagando ali, ocupando o espaço de outra pessoa para quem não dá resultado. É aquela loja que tem 10, a loja tem 10 vendedores, eu cuidava de 40 lojas, só de varejo, fora os outros canais. E eu tinha uma loja com 10 vendedores que trabalhavam no mesmo horário, uma vendedora faturava 200 mil, o outro faturava 20. Se você fizer uma conta burra, se eu puxar minha régua por essa pessoa que fatura 200, eu com 10 dela eu faturo 2 milhões. Se eu puxar a régua com quem fatura 20 mil, eu com 10 dela eu faturo 200 mil. Então, eu tenho que dar um time para essa pessoa se desenvolver, talvez não chegue aos 200, tá? Porque você vai ter mesmo os craques, os Messi, Cristiano Ronaldo que estão à frente, mas eu preciso fazer esse limpo aqui, porque manter essa pessoa de baixo desempenho é tirar uma oportunidade do cara de alto desempenho. Agora, processo seletivo, né? Porque eu acho que você tem que ter os rituais de manutenção, né? Mas também tem que saber como você recruta. A última etapa do processo seletivo é comigo, né? E as minhas perguntas são para ver alinhamento cultural. Quanto que estuda, o quanto que sonha, o quanto que tem brilho no olho, o quanto que quer crescer. E tava antes da gente sair pro almoço, né? Tava fazendo uma entrevista com um vendedor, né? E aí a gente está com um gargalo enorme na ponta de RH, tem outras áreas com vaga com mais prioridade, mas a gente acabou de perder 2 pessoas, uma foi promovida, outra saiu, e eu preciso de 2 vendedores, na verdade eu preciso de 4 vendedores para conseguir manter ali a meta para o ano que vem. E aí no final da entrevista, eu gostei muito do cara, eu falei, ó, Ah, esse é um ponto interessante, né? Você tá mencionando a quantidade de vendedores, tanto que a gente precisa para hoje, né, quanto a projeção do ano que vem. E como é que a gente sabe essa projeção? A gente já tem uma meta prevista para o ano que vem. Com isso, a gente consegue fazer o funil de trás para frente e calcular quantos vendedores a gente precisa para nossa operação. e ainda fazendo com fluxo de caixa sem capital externo, porque na verdade o certo era eu contratar 6, considerando o nosso nível de eficiência do funil de contratação, porque no meio do caminho eu vou perder de 1 a 2, né? Natural. Isso. Esse é um dado importante, por que que eu tô ressaltando isso? A maioria dos empresários, né, até tá ouvindo a gente, não tem a menor noção disso. De tipo, quanto precisa contratar, quando precisa abrir uma vaga, quando precisa fechar a vaga, para conseguir atingir metas futuras, né? Então vive sempre naquela corrida. Cara, tô desesperado, tô desesperado. E uma coisa que mudou o nosso jogo foi trazer com gordura, sabe? Foi trazer mais gente do que a gente precisa dentro da ponta de vendas. Quando eu ia abrir uma loja, que eu precisava de 10 vendedores em Teresina, São Luís, Recife, se eu precisava de 10, eu contratava 15. Porque eu tinha certeza que os 10 não ficam. É natural. Porque ser humano não é uma ciência exata. Então eu trazia 15, porque eu sabia que em 6 meses eu ia ter que fazer uma poda para ficar ali com os melhores, com os de maior performance, resultado e aculturamento. E aí, voltando para a entrevista, eu entrevistei o cara, fiz um montão de perguntas, gostei, tinha um perfil lá, estuda, corre atrás. Aí no final eu falei para ele assim, falei, cara, ó, o trabalho aqui é de segunda a sexta, mas eu vou te ligar de 8 da manhã às 11 da noite. Eu vou te ligar de segunda, eu vou te ligar sábado, eu vou te ligar domingo, eu vou te ligar feriado. Se você me aturar durante 2 anos, você vai para um patamar que você nem imagina. Tá disposto? Aí você olha bem firme assim no olho do cara, porque se ele der uma piscadinha, se ele der uma rateadinha, tu já sabe. Aí o cara virou e falou, tô. Então beleza. Não vai dizer que eu não te avisei. O combinado não sai caro. Aconteceu com a minha esposa hoje é a CEO do grupo da gente. Ela amou um candidato, gostou demais, o candidato tinha passado pelo RH, a última entrevista era com ela. E ela finalizando a entrevista falou, inclusive, eu quero reforçar os nossos valores com você. E o primeiro é acreditamos em Deus. Era uma entrevista via Zoom. E o candidato falou, estou encerrando agora essa entrevista, porque eu não vou aceitar ser assediado por religião. Aí minha esposa, mas eu não estou falando de religião. A gente é uma empresa que tem fé. Eu não aceito, desligou na cara dela. O que para muitas pessoas seria algo negativo, para a gente é livramento. Sua empresa, suas regras. Então, sempre no processo seletivo, esse empresário tem que trazer a regra. Porque você vai gerenciar a regra. Tu falou pro cara que ia cobrar ele de 8 às 11. Se um dia tu ligar às 10 e ele reclamar, tu vai dizer, mas você mente? Porque eu combinei com você, amigo. Você mentiu para mim na entrevista, então tu devolve para ele. Tá? Porque o combinado não sai caro, segue na cultura, gerencia a cultura e o resto vai ser fácil. Cuidar de 700 pessoas era fácil. Porque eu não cuidava de 700 pessoas, eu cuidava da cultura. Então o feedback em cima da cultura é aqui e não nas particularidades. Aí vem gente pra mim e vai falar assim, ah, Thiago, mas poxa, que trabalho é esse? De segunda a domingo, de 8 às 11 horas? É óbvio que eu não vou ligar pro cara domingo. Pontual, né? Pontual. Eu só quero entender se ele tá disposto a pagar o preço necessário. Quando tá fechado com a empresa, Se ele né? tá comprometido.
Thiago, e o burnout? Cara, não tem sábado e domingo. Agora, se é o cara de mimimi que reclama de tudo, ali ele já vai titubear e vai falar: não, isso eu não quero, não. Ponto. Me livrou, É, né? Me eu quero ser poupou pelo feliz. menos 6 meses. Eu quero ser feliz. O que você entende que seriam boas práticas, assim, para eu tentar pegar alinhamento cultural? Cara, adorei essa coisa de ler os valores durante a entrevista. Dá mais alguma dica para o empresário que precisa filtrar melhor? Primeira coisa é definir os seus valores. Então, os 10 mandamentos foram escritos para organizar a humanidade que estava um cabaré do mundo. Então, escreveram ali os 10 mandamentos de uma organização. Tá voltando, né, seu cabaré? Mas deu uma organizada aqui. Então, os 10 mandamentos são as regras da empresa. Primeiro passo é escreva. Segundo, no meu processo seletivo, no anúncio da vaga, eu já anuncio. Contratei agora um gerente de consultoria e ele falou: eu vim para a empresa de vocês porque no anúncio eu me identifiquei com os valores de vocês. Terceiro ponto é a empresa entender que um processo seletivo não é um processo que eu vou te comprar funcionário. É um processo de paquera. Eu preciso que esse funcionário goste da minha empresa. Então, se eu quero trazer talento, o que a minha empresa oferece de diferente? Então, pequenas coisas que a gente vê no Vale do Silício, lá em Israel, já visitei várias Inclusive, a das gente deu um maiores empresas do upgrade mundo. grande nisso, né? No que? No escritório? Pô, agora isso aí melhorou muito. É importante, cara, porque o cara entra, nossa, pô, bacana, tem um videogame, tem um lugar para comer. Na minha empresa, quem tem filho até 12 anos de idade, quando é aniversário do filho, ele não vai trabalhar. Que legal. Porque eu quero que ele vá curtir com o filho dele. Eu quero que ele vá. No dia do aniversário da própria pessoa, ele não trabalha também. Era nosso também. Porque eu quero Agora que ele do vá filho, curtir no aniversário dele. Se ele não tem com quem deixar o filho dele, ele pode levar para minha empresa. Então a gente mostrou aqui todo o lado da frieza do resultado, mas tem todo esse lado estratégico de mapear e entender o que a galera tá querendo. Se estão pagando vale transporte, um vale refeição de 10, vamos pagar de 12. Se estão pagando um menor plano de saúde, vamos pagar um plano de saúde melhor, porque isso volta como investimento. Então toda reunião de resultado, inclusive hoje foi a minha de manhã, a gente joga abertamente na empresa. Então as empresas muitas vezes guardam a estratégia muito pro topo e descem pouco para a base. Tem muita coisa para fazer, tem muita gente boa no mercado, Tiagão. Tem muita gente boa e tem muita empresa que não sabe trazer as pessoas. Assim, com essa líder que a gente trouxe de RH, ela ajudou muito com a gente nos nossos processos de cultura, né? O que a gente tem na Growth, tá? Primeiro, todo líder tem meta de one-on-one semanal, né? A gente usa uma ferramenta que tem ali a marcação e a gente sabe quem está fazendo, quem não está. Se o líder não estiver executando, o líder, diretor da área, vai chamar a atenção. Todo líder tem que ter plano de desenvolvimento individual para cada colaborador dentro da estrutura dele, né? Então, por isso que a gente tenta fazer com que cada gestor tenha no máximo 7 pessoas. A gente vê que passou de 7, ele vai começar a negligenciar um pouco mais. A gente tem a avaliação de desempenho trimestral, que é o principal drive para a promoção, inclusive para entrar no nosso programa recém-lançado de partnership. Então a gente lançou um programa de partnership onde todos os colaboradores da Growth têm uma opção de se tornar sócio, né, com uma série de benefícios e vantagens. Não importa se você é gestor, se você é vendedor, se você é o cara do cafezinho, se você estiver alinhado com a cultura, entregando resultado, comprando a briga, você também pode se tornar sócio. Na primeira rodada nós trouxemos 3 sócios, né, e temos 2 elegíveis e vamos divulgar próximos no início do ano. Então, quer ser sócio? Se comporte como tal. A oportunidade está aí. Ah, Thiago, eu quero só trabalhar de casa, só no home office. A gente adotou o modelo híbrido, né? Segunda a sexta presencial, sábado e domingo você escolhe. Olha que muito bom, cara. Gostei. Flexibilidade é tudo, né? Mas vocês são da linha do escritório também. Não, então, vendas está 100% presencial, pré-vendas está híbrido e as outras áreas fazem circuito. A gente, médio prazo, a gente provavelmente vai estar com todo mundo presencial de novo, mas nesse momento a gente está num processo de teste voltando aos poucos. Eu tô 100% presencial. O ser humano precisa disso. Eu concordo contigo. É diferente, cara. É diferente. A energia é outra. A energia é outra, cara. A energia Agora, é outra. Mas dá pra flexibilizar. O cara tem um problema com o filho, alguma coisa que ele vai precisar numa semana X. Você pode flexibilizar, mas a regra principal traz pra dentro. Grandes empresas do mundo já estão voltando a esse movimento, porque entenderam que perderam performance. não, e o que acontece é, do teu resultado, cara, 15% é o que você sabe. 85% é o relacionamento, é o network, é a combinação de diferentes conhecimentos e habilidades. Você não vai conseguir fazer isso no home office. Para quem quer ser sócio, cara, você tem que ser visto, irmão. Você acha que eu vou te ver, o teu líder direto vai estar te vendo da tua casa? Temos indicadores, temos métricas, mas assim, você tem que estar lá. Não tem jeito. O cara que está perto tem muito mais chance de virar sócio do que o cara que está longe. E outra coisa que a gente faz, a gente tem all hands e all teams, né? All hands é uma vez por mês.
Não, na verdade, uma vez por trimestre, a gente reúne a empresa inteira presencial e apresenta o resultado do trimestre. Ao Teams, uma vez por mês, a gente apresenta o resultado das áreas lideradas por cada time e tem também uma reunião dentro da área como é que chama? É o All Teams, que é dentro da área. Tem o All Heads e All Hands. Ah, é. All São meio Heads que e All próximos Hands. É. nomes. All Hands é a empresa toda, All Heads é o mensal e All Teams é o dentro da área. Legal. Você vê mais algum outro ritual relevante de cultura, mais algum outro ponto que a gente poderia agregar? Cara, eu acho que esse é o básico bem feito. Eu tenho uma reunião mensal com o meu time, onde eu presto conta do meu time. Eu tenho uma reunião mensal com a minha liderança, para me realinhar com a liderança. E tenho uma reunião trimestral mais profunda, né, para analisar trimestre e traçar o outro. Essa reunião com a liderança, qual que é a duração, como é que é o formato dela? Cara, eu curto com a liderança semanal. A gente faz semanal também. Pronto, semanal, segunda-feira. Mas é só meio período. A gente faz, a nossa é de 10 às 12. É igualzinho 10 a às nossa. 12. igualzinho a Então, nossa. alinhamento, ajuste. E como é que é a estrutura dela que vocês seguem? A estrutura, a gente manda a pauta, cada um manda a sua pauta, Uhum. que é trabalhado dentro da pauta, e vamos seguir a pauta dentro. E checagem do que funcionou na semana anterior, do que não funcionou e as metas da semana. Alinhamento. Então, as empresas investem muito pouco em comunicação. Né? Investem muito pouco. E de todo mundo. De todo mundo. E aí eu digo, imagina a empresa com 70 mil funcionários, tu manter o negócio alinhado, né? Como é top-down mesmo, como você tem que fazer descer, né? Que tipo de informação que você faz descer. Então não precisa mais do que isso, cara. Para gestão não precisa mais do que isso. E acredite, você está dentro do 0,1% que faz isso. Uma reunião de gestão semanal, uma reunião com a equipe mensal e uma reunião geral mensal com a convenção trimestral de análise do ponto. Isso aqui já tá lindo. E eu sinto assim que a nossa reunião de segunda tem evoluído, né? Mas ainda não tá 100%, Pode melhorar, né, velho? com certeza. Eu faço há 2 anos e a minha não tá pronta. É. Porque os temas mudam, a temperatura da reunião muda, o nível de estresse da reunião muda, os problemas vão mudando. Então é normal. Tem uma coisa que o pessoal do G4 fez, que o João me contou, inclusive, né? Vamos trazer ele para cá. Eles têm uma área interna de otimização de performance. Eu achei muito, muito legal isso. Né? Na indústria, você vê muita galera do Six Sigma, né? Que são os Green Belt, Black Belt, que meio que descem nas operações que estão dando problema, né? E replicam melhores práticas. Isso é uma coisa que eu sinto falta. Quando eu olho para Growth, eu vejo que tem unidades de negócio que evoluíram mais do que outras, que tem mais modelos de controle mais avançado, e a gente está nesse processo de tentar homogeneizar. Outro movimento que eu quero fazer para 2024 é dividir a empresa em unidade de negócio, sabe? Como a gente tem educação, tecnologia, serviço, tá muito complexo. Eu olho faturamento, eu quero olhar faturamento por BU, eu quero olhar EBITDA por BU, eu quero Mas tu olhar quer separar margem. comercial também? Não, sim. Hoje o comercial já é quase que separado, saca? Entendi. A gente tem um desafio na geração de oportunidade, que recentemente a gente... Vamos trazer um exemplo prático. Se você pegar a área que dá suporte ao cliente ali, colocar 3 produtos diferentes, sendo que um tem mais alto ticket e outro tem ticket mais baixo. O seu cara de CS vai priorizar atender quem? O maior. Maior. Então você já criou um problema. Já que você quer atender com qualidade em qualquer nível. E se tem um produto de venda também mais barato e mais caro, o comercial naturalmente vai focar no que ele vai ganhar mais. Né? Não, assim, uma virada que a gente fez a gente tinha a nossa ponta de educação, né, com treinamento online de baixo custo, e a ponta de serviço de acompanhamento. Né? Hoje o nosso serviço maior é o 10X, que é aquele mais escalável, mas temos a aceleração também, que é um produto que entrega muito resultado. Só que quando o time de marketing, por exemplo, ia fazer um lançamento da educação, todas as métricas dos demais unidades de negócio eram perdidas, porque perdia foco, entendeu? Então a gente optou em não continuar a ponta de educação, descontinuamos, já não estávamos mais fazendo presencial desde a pandemia, e aí botamos muita energia nessa unidade de negócio de acompanhamento. Cara, escalou e cresceu absurdamente num espaço de tempo muito curto. Eu tive com um especialista em inovação, e ele falou uma frase que eu gostei demais. Ele marca que as empresas se perdem muito porque antes de focar em profundidade, elas focam em abrangência. Ao invés de elas se focarem em ser muito bom em algo, elas querem ser várias coisas. E aí você pega, por exemplo, a Apple fez esse movimento de escolher profundidade, a Tesla profundidade ali no carro elétrico, ao invés de querer atender tudo. E eu acho que é um grande desafio que as empresas têm, é escolher qual jogo você quer jogar. A gente que é do comercial, como base principal, né? Como atacantes, então a gente não quer perder a oportunidade. E talvez nesse campo de não querer perder a oportunidade seja onde a gente perca a oportunidade de crescimento. Né? De dizer assim, cara, eu vou para 3, tá? Mas se for só uma, qual seria?
Se o Thiago e os sócios dele tivessem uma reunião perguntando assim, cara, se a gente fosse escolher só um pra gente trabalhar 50 anos, qual seria? É lá que tá a resposta. Então, o que no curto prazo é legal ter três, talvez pro longo prazo é focar em um, que vai fazer bem feito um deles. Então, assim, o que aconteceu com a gente foi que, por muito tempo, a gente, né, durante a pandemia e tal, a gente era só aceleração. Só que quando eu olhava para as oportunidades geradas, a gente via que 80, 90% a gente perdia por não ter capacidade financeira de contratar esse produto. E aí surgiu o 10X, que foi um modelo mais escalável, mais acessível, que entrega a mesma coisa que eu aprendi aqui, fazendo mais de 1000 vezes, para empresas menores. Quando a gente olhou, tava repetindo de novo o mesmo padrão. Muita oportunidade sendo perdida porque não tinha capacidade mínima de pegar esse produto. E quanto mais para baixo você desce, maior a Mas vai oportunidade. ter. E ao mesmo tempo, quando a gente olha para a imersão, né, hoje a imersão ela depende muito dos dois produtos de cima. Então a gente olha como esse novo produto como sendo um topo de funil para gerar outras coisas, Canal. né, para a aquisição. E como a gente está indo agora para uma meta de 50 milhões, vai ficar entre 50 e 60, né? É, eu preciso aumentar a capilaridade, entendeu? Por mais que eu tenha muito desafio nas pontas, a minha primeira tentativa vai ser especializar em unidade de negócio, onde cada unidade de negócio vai descer na profundidade para fazer o negócio dar certo, mas explorando muito cross entre esses três produtos, entendeu? E aí é a tese, né? Mas aí. Mas Tem, eu concordo contigo, mas é um desafio. tem alguns pontos interessantes também que você tem que analisar na movimentação que a gente fez, né? Porque a gente fez uma escolha ali, lá atrás, né? Quando a gente vende um produto de ticket mais alto, que foi o que a gente fez, e parou de vender os de 22, ticket mais 23. alto, os de ticket mais baixo a gente parou por um tempo, né? A gente ganhou um poder de investimento muito maior, a gente aumentou o time, a gente aumentou a nossa capacidade de execução da empresa. A partir de certo momento que a gente estava com capacidade de execução maior, deixa de ser um problema fazer o que a gente fazia antes. Porque a gente tem mais braço operacional, a gente tem muito mais velocidade, e além do know-how que foi adquirido ao longo desse tempo. Então, estrategicamente, fazia sentido fazer essa movimentação de novo. E se você parar para olhar até a estratégia da Apple, né? Hoje eles têm, N acessórios, tem vários outros produtos que foram surgindo. Antes era só, Mas mas são aí. produtos, não unidades. Isso, são produtos. São produtos. São produtos. É outra visão. É diferente. É, mas esses produtos eles estão ligados a um central, que é o iPhone, né? Eles vendem mais o iPhone, mas eles têm os acessórios que se conectam ao iPhone. Então eles estão utilizando ali o que está no entorno Se para tu aumentar a pensar no receita. funil, é a empresa Apple, iPhone e vem o resto. Que conecta a ele. Que Exatamente. orbita em torno dele. É uma provocação para vocês. E se eu pegasse toda essa mão de obra que eu já tenho, tudo que eu já tenho, se eu concentrasse no meu produto, que é o principal? É possível que tu chegue nos teus 50, 60 milhões também. Mas aí não tem caminho certo, né? Não existe caminho certo. Isso aqui é o bom de ser empresário. Testa no caminho, acerta, dá certo, outro caminho a gente erra, ajeita, né? Mas vocês Mas eu têm concordo competência para contigo, dar certo. e essa provocação Faz total sentido. gera reflexão, né? Quando terminar aqui, eu vou fazer uma conta com vocês. Mas, não, tem uma piada, a gente não sabe o quanto que é verdade. O Dema nunca me contou essa, mas que tava dois diretores da Samsung num carro, né? E aí o diretor virou o diretor de negócio, virou pro diretor de produto e falou assim, ó, tá vendo esse celular aqui? Eu quero que você faça um igual. Aí entregou pro diretor de produto. Aí o diretor de produto virou pro cara e falou assim, quantos modelos de celular a gente tem? Aí o cara, eu sei. Pois é. A Apple só tem esse. E é um pouco do que você falou, né? Como é que você quer fazer um produto sensacional tendo 300 produtos? Tem um livro sensacional, não sei se você já leu, chamado Os Quatro, né? Não. Cara, esse livro é muito bom. Que ele fala do Facebook, do Google, da Apple e da Amazon. Quanto que são os quatro cavaleiros do apocalipse. Os quatro vão destruir o mundo. Eles se odeiam, um quer destruir o outro, mas um depende do outro. Tipo assim, o Facebook, o maior cliente o maior custo do Facebook é a Amazon. O maior cliente da Amazon é o Facebook, né? Então, assim, É um conectado no outro. e o Google compete com a busca da Amazon, só que hoje busca de produto está maior na Amazon do que no Google. Então, e a Amazon também é um grande anunciante do Google, e vai explicando. E no caso do iPhone, ele explica que a Apple tem 16% do mercado de smartphone, enquanto a Samsung, se eu não me engano, tem 64%, né? E aí a diferença está distribuída entre as marcas menores. E valor de mercado? Não, lucro. A Apple tem 78% da margem de lucro do segmento inteiro, enquanto os outros 20 e poucos são distribuídos entre todo mundo. Quem tem mais trabalho?
Entendeu? E detalhe, 80% do que tem dentro de um Apple foi feito Vamos pela dizer que o teu Samsung. principal produto hoje, o teu principal produto representa quantos por cento do teu faturamento hoje? Cara, hoje tá bem dividido também, amigo. Mas o teu principal produto, 50%? É, 50%. Tá. Existem quantas empresas no mercado que podem comprar esse teu produto? Finito. Dá um número aí, dá um chute. Não sei, eu acho que deve ter o quê? Deve ter uns 15 milhões de empresas no Brasil? Quantas empresas tem? Dá um chute. Coloca 1 milhão de empresas. Eu chuto que deve ter umas 800 mil empresas. Vamos colocar 1 milhão para ficar fácil a conta, que eu sou loura, que eu não sou bom de fazer conta, não. De 1 milhão de empresas, quantas tu atende hoje com esse teu principal produto? 400. 400. 0,004%. Olha o tanto de campo que tem aqui, entendeu? Pra tu ser a Apple desses caras. É tentador demais abrir, cara. Porque a gente tem o sentimento de tá perdendo a oportunidade. Mas na hora que eu tô abrindo, eu tô perdendo força no principal. Não, mas assim, É um ganho de curto prazo. eu concordo contigo, tá? Mas o ponto que a gente está resolvendo, e é um pouco da minha visão, é resolver a ponta de enablement e de capacitação desses caras. Então vai ser um produto muito cross, entendeu? Tá tudo certo. É o acessório. Tu tá decidido, pô. Vai ser o... Testa. Vai. Até porque o lead tá vindo. É. Então a gente quer ver, o lead tá vindo. O que é que a gente pensa como venda? Se o lead não comprou esse produto, eu tenho outra oferta, o grande desafio é se é unidade ou se é produto. Esse é o dilema. O nosso maior desafio É se é unidade ou se é produto. é que a gente tem uma guerra muito grande entre investir e segurar, entendeu? O Cadu, que é o nosso sócio de operação, que é o cara do financeiro, ele é o cara que quer segurar, ele não quer... E aí a gente fica numa guerra de querer gastar. Só que tem que ter um equilíbrio, sabe? Esse cara vale ouro. Nossa. Mas o sucesso no equilíbrio é isso. É dois doido puxando e outro doido puxando. Mas vai lá atrás. Mas o que a gente precisa fechar, e é o que eu brigo muito com ele, né, é criar um modelo definindo percentuais de margem, meta, e a gente trabalhar com a diferença para fazer o negócio Testa. ficar bom. Testa. Marcos, grande aula. Quem quiser trocar ideia contigo, quiser te achar nas redes sociais, como é que faz? Marcos Freitas, a rede principal que a gente utiliza é o Instagram, mas Marcos Freitas também no YouTube, no TikTok, também nas redes, tá? E Seja Alta Performance, a nossa empresa que ajuda no aculturamento, na performance dos times dentro das empresas. Obrigado pela parceria, obrigado pela disponibilidade. Ó, você que assistiu esse podcast até aqui, vai lá no teu Instagram, tira uma foto desse episódio. Se você estiver vendo pelo YouTube ou pelo Spotify, joga no @, né? @Marcos Freitas. Marcos Freitas. Leonardo.alexandre.si. @Growth Machine BR e @Thiago.th.reis.gm. Marcou os 4, vai ganhar um presente direto na tua DM. E faz um comentário. Esse podcast me ajudou, tu chegou até o final. Aproveita que você tá aqui. Se você tá assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, deixa sua curtida. Se você tá vendo pelo Spotify, já dá 5 estrelas. Você só fica até o final daquilo que é bom, né? Então reconhece o nosso trabalho e vamos pra cima. Valeu. Até mais, pessoal. Obrigado. Bora.